E aí pessoal, tudo bem? Bom, para falar dessa semana do Campeonato Brasileiro, vou falar do Goiás. E por que falar do Goiás? Bom, participei do Debate Assopra nos Impedidos nessa manhã de segunda, vai ao ar às 7 da noite nessa segunda. Agora que a gente dá uma repassada geral da rodada do Campeonato Brasileiro, então eu falei de Palmeiras e Corinthians, Atlético e Cruzeiro. Eu falei um pouco do Goiás sim, mas queria falar um pouco mais do Goiás aqui, que acho que merece uma atenção especial, até porque acho que é um clube que não será tão abordado aí nos programas de debate, tudo. E é um time que está passando por um momento delicado no campeonato, um momento aqui que merece alguma reflexão, alguma preocupação, e um momento que pode ter uma virada, porque terá uma troca de técnico, né? O Claudinho Oliveira foi demitido neste domingo, logo depois da derrota por 6-1 para o Santos, a segunda derrota por 6-1 que o Goiás sofre no campeonato, e essa daí foi até mais contundente que aquela contra o Flamengo. A contra o Flamengo foi 6-1 e podia ter sido mais, porque o Tadeu fez várias defesas no final, mas durante todo o primeiro tempo o jogo estava até meio equilibrado, com o Goiás quase virando o jogo, e daí no final do primeiro tempo o Flamengo faz 3 gols relâmpagos e daí resolve a parada. Não, esse jogo contra o Santos foi um massacre nos 90 minutos, chegou a fazer 6-0 e o Goiás diminuiu no finalzinho. E o Goiás acaba dando sinais de preocupação ali, que imagino que o torcedor goiano seja bem do Goiás, aliás, o goiano não, que o goiano que está pro Atlético e pro Vila Nova tá felizão, né? Mas o torcedor do Goiás está preocupado. O time até tem uma boa pontuação no campeonato, né? Conseguiu muitas vitórias. O time que empata pouco e conseguiu muitas vitórias. Ele Botafogo, Atlético Paranaense, Chapecoense, Fluminense. Então ele tá com uma pontuação legal no campeonato, tem um jogo a menos. É um jogo que ele aparece como azarão, porque é um jogo contra o Corinthians em São Paulo, o jogo que vai ser feito aqui nessa semana. Mas se o Goiás eventualmente ganhar esse jogo, até dá um salto na tabela ali, fica numa posição até interessante no campeonato. Mas falando em futebol, em bola rolando, o Goiás preocupa, né? O que preocupa o Goiás o Goiás até tem algumas vitórias no campeonato, mas nunca parece muito claro qual que é o estilo do Goiás, qual que é a estratégia do Goiás para como esse time conseguir. Às vezes consegue alguma coisa numa jogada individual, num brilho individual ali do Michael, o Kaique fazendo uns gols. Contra a Chapecoense, por exemplo, ele fez gol, mas ele tem uma atuação tirando os gols, foi aquela brincadeira que ele falava que fez 2 gols e só, né? Ele não fez um jogo tecnicamente bom, mas acabou fazendo os gols lá que salvaram a atuação dele lá e garantiram uns pontos importantes para o Goiás. Mas foi um jogo tecnicamente muito ruim, aquele 3-1, muito ruim, que a Chapecoense reclama de arbitragem, e o Goiás não tem uma estratégia muito clara ali. Aí o Léo Senna, que é um bom meio campista ali, um bom jogador de meio de campo, que tenta dar uma organizada um pouco no time, mas assim, o Tadeu salvando umas lá atrás, mas não é muito claro o que é a estratégia de jogo do Goiás, né? Porque o mesmo time pique, é claro que o Goiás não precisa sair indo para ataque, atacando todo mundo, sendo ousado, é muito fácil ficar cobrando isso. Time que tem orçamento limitado, acaba não tem o elenco que gostaria de ter, óbvio que não, né? Mas assim, mesmo dentro disso, precisa ter uma estratégia de jogo mais clara. E o Goiás, dentro do que se propõe a fazer, tem feito mal. Por isso até essas 2 goleadas que sofreu por 6-1, ambas depois da parada da Copa América. Isso também é importante ressaltar, quer dizer que a tendência de momento do Goiás é de baixa. O time, ele, sobretudo nesses jogos contra times de mais orçamento, o Goiás tende a ficar se protegendo na defesa e saindo contra-ataque. E o Goiás até faz isso, né? E tem figuras para isso. O Léo Senna no meio de campo, o Michael na frente, o Marlone, que jogou muito mal contra o Santos, mas teoricamente é um jogador que pode fazer esse papel também, que carrega a bola, leva a bola lá na frente, pode chegar também numa jogada que o Michael faça, né? Então o Goiás até tem algumas figuras assim, mas não aproveita, né? A quantidade de finalizações do Goiás contra o Santos até foi meio alta, mas assim, finalizações que não levaram perigo, não foram grandes oportunidades muito construídas. E para ter esse jogo de contra-ataque, aproveitando alguns jogadores velozes, um meio campista que sabe sair jogando ali, que consiga acionar esses
esses velocistas, o Goiás precisa ter uma defesa boa, uma defesa segura que sustente, que aguente o tranco, que aguente tomar um pouco de pressão, tomando pouco gol ou de preferência não tomando nenhum gol. E isso o Goiás está muito longe de ter, A defesa do Goiás, assim, as derrotas essas duas goleadas, por exemplo, não foram só porque o time tomou muita pressão, acabou não conseguindo sair do sufoco, a bola entrou. A defesa cometeu erros grosseiros, né? E erros de posicionamento, que daí é uma questão tática, então a defesa mal posicionada, abrindo espaço, erros de estratégia, então a defesa que em determinado momento ficou muito adiantada porque o time estava perdendo, o time perdeu um pouco o foco, foi pra frente tomando gol de contra-ataque. Não sei se faz tanto sentido assim, se de repente o Goiás o ideal não é cadenciar mais o jogo. E erros técnicos mesmo, erros de zagueiro saindo errado, o Iago cometendo erro, o Rafael Vaz também já cometeu erros muito claros de defensor que às vezes erra um passe de saída de bola, que às vezes deixa a bola escapar dele. Teve um dos gols do Santos, já nem lembro qual, foi no segundo tempo, eu acho que foi o sexto. O atacante do Santos vem em velocidade e em vez do jogador do Goiás aparecer e dar um bicão pra fora, ele tenta dar um totozinho pra driblar. E no Marinho, ele tenta dar um totó, o Marinho vem em velocidade, o zagueiro do Goiás, em vez de dar um bicão pra fora, eu acho que foi o Iago, em vez de dar um chutão pra fora, ele tenta dar um totozinho pra driblar o Marinho, né, pra se antecipar e driblar. Mas o Marinho deu esticadinha, a bola bateu no bico da chuteira do Marinho e ficou no Marinho. E o zagueiro do Goiás passou reto, e o Marinho ficou de frente pro gol, né, e no final ele nem finaliza, ele toca pro lado. Mas assim, é um erro técnico muito básico, assim, numa situação dessa você não vai querer sair dando totozinho pra driblar o atacante. Dá um chutão pra fora, seu time já tá tomando uma goleada. Entendeu? Então o Goiás parece completamente sem foco nesse momento, e apesar de ter uma pontuação que ainda lhe dá algumas rodadas de conforto, mesmo se o Goiás tiver algumas 2 ou 3 rodadas com tropeços, o Goiás talvez ainda fique fora da zona de rebaixamento. Mas sim que fica muito atento, porque o Goiás tem que aproveitar essa gordura que criou antes da Copa América e administrar essa vantagem para não correr muito risco. Por questão de orçamento, por exemplo, o Goiás é um time que tem que se preocupar com rebaixamento, né? É um time que vem da Série B, né? É um time que tentou remontar a base e tudo. E se começar a perder muito, os jogadores vão perder confiança. E entrar nesse bolo, daí complica, porque daí vai ficar durante todo o segundo turno nesse sofrimento ali dessa briga lá nas últimas posições. Então, se você considerar que o Fluminense tá dando sinal de vida, aí já vem com uma sequência, contando o Sul-Americana, vem com uma sequência de 2 vitórias. O Vasco deu uma melhorada, tá conseguindo alguns pontinhos, tropeçou em casa contra o CSA, mas vem conquistando alguns pontos ali. O Ceará já deu uma arrancadinha ali, já passou na frente. O Fortaleza tem um time bem montado, tá com uma pontuação ainda um pouco baixa, só 14 pontos, mas a tendência é que o Fortaleza continue fazendo pontos ali. O Goiás começa a ficar preocupante, até porque imagina-se, pelo time que tem no papel, que em algum momento o Cruzeiro vai sair de onde está também, o Cruzeiro vai conseguir pontos. Se o Goiás ficar bobeando muito, o Goiás vai entrar nessa briga, porque quem está abaixo dele está começando a subir, né? E se não entrar mais gente junto, né, mais gente lá de cima acabar não caindo junto, vai sobrar para o Goiás ficar ali naquele bololô de time, né, com os times que estão lá embaixo. Então o Goiás tem que se preocupar bastante. Acho que a demissão do Claudinei acaba sendo justificada porque o time piorou depois da pausa da Copa América, e piorou numa situação muito grave, né? Porque uma coisa é de repente o time tá com maus resultados, mas o time só não tá faltando algum encaixe ali de alguma peça que tá faltando ali, que a coisa começou. Não, o time do Goiás tá ruindo, né? 2 goleadas de 6-1 aí em 4 rodadas que a gente teve desde a Copa América são inaceitáveis. E então é um momento que, como o Goiás ainda tem essa gordura de umas 2 rodadas, eu não estou nem contando esse jogo contra o Corinthians, esse jogo adiado, mas o Goiás tem mais umas 2 rodadas cheias aí com uma gordura ali para ficar fora da bagunça, né? Então é um momento que de repente um técnico novo consegue dar uma arrumada na defesa, consegue arrumar alguma coisa ali que pelo menos o Goiás para de tomar goleada, e a partir dali começa a construir alguma coisa. De repente ele consegue recolocar o Marlone no time, não em campo, mas assim como
uma peça que importante ali para a coisa voltar a andar, o trabalho do Michel do Léo Senna começa a fazer trabalho, o Kaique de repente volta a fazer gol, né? As peças se encaixam um pouco melhor ali, para de 1-0 aqui, 0-1 ali, né? Com os placares baixos ali, de repente a coisa se estabiliza um pouco. Porque o Goiás é um clube, como clube, ele até vem numa reorganização interessante, é um clube que a situação financeira já melhorou, tem melhorado em relação ao que estava antes, quer dizer, tem um trabalho de gestão legal, assim, acima da média para clubes regionais do Brasil, para clubes, forças regionais do Brasil que muitas vezes pecam nisso. O Goiás até está tentando melhorar, e o Goiás que durante muito tempo teve bons trabalhos ali, né, e sempre foi um grande revelador de jogadores, muito por causa disso. O Goiás ajudou a reforma do Serra Dourada, o Goiás está com a Serrinha, que até elogiei o trabalho ali dos clubes de Goiás para refazerem os seus estádios, terem a sua casa para ter seu alçapão. Então o Goiás até faz coisa interessante na gestão. Agora em campo não está acertando esse ano. Eu até achava que o time estava legal com o Barbieri no Campeonato Goiano. Claro que é o Campeonato Goiano, mas acho que o time tinha uma cara um pouco mais clara. Teve uns maus resultados lá na reta final do Goiano, acabou perdendo a final para o Atlético, mas acho que tinha uma cara legal. O ataque funcionava, esse mecanismo de contra-ataque do time funcionava rápido, tava com um time mais interessante. Eu achei que não foi uma boa ideia ter demitido o Barbieri, justamente para contratar o Claudinei, que era um técnico de perfil bem diferente. E o curioso é ver um time do Claudinei tomando tanto gol, ele que é um técnico que em alguns dos melhores momentos da sua carreira arrumou boas defesas, como foi no Avaí, que ele até foi rebaixado com o Avaí, mas ele foi rebaixado com o Avaí tendo a segunda melhor defesa da metade de baixo da tabela. Se você pegar a metade de baixo da tabela do Brasileiro, que o Avaí foi rebaixado, o Avaí, a melhor defesa, foi empatado com outro time. Teve a melhor defesa do time da metade de baixo da tabela. O ataque que não funcionava, mas a defesa pelo menos garantia ali, e o Avaí só foi rebaixado na última rodada, sendo rebaixado nos critérios de desempate, né, quem o Vitória se salvou. Então talvez o Goiás estivesse esperando isso do Claudinei e ele não entregou, né? A defesa tá uma peneira, tá uma bagunça só, errando em todos os aspectos. E bom, vamos ver quem o Goiás traz aí para tentar dar um pouco de ordem na casa e ver se aproveita um pouco algumas boas figuras que o Goiás tem ali para fazer um time competitivo que consiga se manter no meio da tabela, pelo menos do Campeonato Brasileiro. Até porque é legal ter um clube do Centro-Oeste do Brasil, é o único clube do Centro-Oeste no momento, ainda que o Atlético esteja com uma boa campanha na Série B e talvez neste momento está brigando para subir, mas assim, seria interessante se o futebol brasileiro sempre tivesse um time de cada região pelo menos, né? O Norte está precisando também, né? Tá bom? Mas é isso, então. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, clica no sininho, curta o vídeo. Comente aqui, sobretudo se você é torcedor do Goiás, né? O que você achou da demissão, o que você tem achado desse time e o que você está esperando desse time para a reta final da temporada, tá bom? Um abraço e até mais.